Então, a gente vai iniciar com a aterrissagem, aquela pausa especial, convidar vocês a buscarem aquela tradicional postura de conforto, conforto com esse corpo, conforto com esse organismo, olhando quais são as necessidades do nosso corpo agora, quando a gente se senta. E assim a gente vai buscando uma postura mais gentil, alinhando a nossa coluna, fechando os nossos olhos, abrindo os olhos internos. E a tudo que possa surgir agora na nossa prática, através do nosso campo de experiências. Permita que as suas mãos repousem, descansem sobre o colo, a lateral do corpo. Se você estiver sentado, atenha-se à sua postura. Se você estiver deitado, atenha-se à sua postura. Não se coloque numa posição de tensão, rigidez ou desconforto. Se ofereça agora nesse simples ato de sentar, um ato de bondade. Talvez até o nosso primeiro movimento hoje de gentileza consciente conosco. Gentileza talvez com o nosso cansaço, algum estado interno de agitação, alguma mente que muitas vezes está fora do nosso controle. Uma bondade que se preocupa, que deseja que estejamos bem, que possamos desfrutar de bem-estar. Olha a potência desse movimento, desse ato, esse momento de reencontro, você, sua respiração, o ritmo, o movimento. Traz agora a atenção lá para a respiração. Você pode observar o ar entrando pelo nariz, o seu fluxo quando ele sai pela boca ou pelo nariz. Perceba que nenhuma respiração é igual. Por isso, essa atenção, esse olhar curioso, aberto, receptivo para a nossa prática. Nenhum movimento é igual. Hoje não somos os mesmos de ontem, nem seremos os mesmos de amanhã. Então, na nossa individualidade, a nossa realidade, ela vai se descortinando de uma forma para cada um de nós. Mas independente de todo o movimento, de todo o fluxo, existe um lugar de descanso. E a nossa respiração, ela é a âncora, ela é o caminho, capaz de nos conectar agora ao nosso presente, à realidade, à natureza da nossa realidade humana, à natureza do nosso corpo. Nós inspiramos, trazendo vitalidade para o nosso corpo, observando a ativação dos nossos músculos, a expansão do nosso peito. Expiramos, sentindo que é possível relaxar, soltar e sentir ainda mais alívio através do ar saindo. Momento a momento, a gente leva atenção a esse movimento contínuo do ar que entra, a pausa, o ar que sai, outra pausa, e a gente vai expandindo um pouco mais a atenção para esse corpo. Quero convidar vocês a trazer algum aspecto
do teu corpo hoje, ao qual você queira apreciar, agradecer, se sentir conectado, seja o ato de respirar, capacidade de ouvir ou enxergar, sentir a satisfação de uma boa refeição, o calor de um toque, um abraço, um aperto de mão. Resgata algum aspecto da sua experiência humana e traga isso como uma fonte de energia, uma potência que vai te nutrir agora, que vai aquecer o seu coração, que vai dar sentido ao seu momento, que vai te conectar aos potenciais internos seus. Mais uma vez a gente entrega as sensações, as percepções, as lembranças. A gente apenas repousa aí nesse estado de consciência, nas sensações, na presença. E a gente vai concluindo a nossa aterrissagem, despertando o nosso corpo, trazendo movimentos que acordem o nosso corpo. Quem sentir de espreguiçar, alongar, mobilizar alguma parte do corpo. Quando estiverem prontos, podem abrir os olhos. Oi, Cris, bem-vinda. Sueli, bem-vinda. Que bom vê-las. Vamos começar? Vamos lá para o nosso livro? Hoje todo mundo aqui, vamos começar a brincadeira assim, já é o primeiro capítulo do livro. Hoje todo mundo aqui é principiante. A gente não conhece os conceitos, a gente não está familiarizado com as práticas, nós não temos expectativas, nós não temos limitações no sentido de crenças, julgamentos. De repente a gente se abre para uma experiência nova. Vocês chegaram aqui pela primeira vez, vocês talvez nunca me viram antes, ou nunca se viram antes. Nunca vi a Cris, nunca vi a Valquíria, nunca vi o Cacheta. Percebe que quando eu me coloco nesse lugar de eu não conheço, eu abro, como até a Val falou, né? Todas as possibilidades para conhecer. Se eu acho que eu conheço muito bem o Cacheta, como que eu vou me abrir para a possibilidade de conhecer coisas novas a respeito dele? Conhecer hábitos, particularidades, valores, ideais dele. Eu acho que eu já conheço ele. Não é um tanto presunçoso, ao mesmo tempo eu vou fechando portas. Mas e se eu me abro para a experiência como uma aprendiz? Então eu não conheço a Sueli, eu vou conhecê-la agora. Tudo que ela trouxer para mim é novo, é diferente. Existe uma curiosidade envolvida. E se eu faço isso de uma forma contínua, momento a momento, eu vou tendo essas tomadas de consciência, conforme eu direciono a minha atenção àquilo que eu quero conhecer. Então, eu quero conhecer melhor a Geracilda, eu vou dar uma atenção, eu vou observá-la. Só que eu vou tirar o meu campo de julgamento. São os meus valores, as minhas crenças, daquilo que eu acho que é certo ou errado, que é bom ou ruim. Eu vou me abrir a possibilidade de conhecê-la. Isso que eu acabei de fazer com vocês é o nosso conceito de mindfulness, pelo John Kabat-Zinn, tá? Se a gente for trazer na perspectiva budista, a coisa vai um pouco mais além. Mas se a gente for trazer de uma forma clara, o que que é meditação, o que que é mindfulness? É eu direcionar
dar atenção de uma forma proposital, intencional. Eu quero dar atenção agora para o meu objeto de prática, que é a minha respiração. Então, eu vou levar intencionalmente a minha atenção lá. Se eu dou atenção a elementos que não são intencionais, eu estou no modo automático, reativo. Nossa, ouvi um barulho, eu vou olhar para a porta. Alguém falou alguma coisa, eu vou olhar para a pessoa. Não, a resposta consciente, aquela que eu direciono ela para o meu objeto. Então, intencionalmente, eu olho agora para vocês e eu vou sustentar essa atenção, momento a momento. Só que, por mais simples que seja, a gente sabe que fácil não é. Não é porque a mente vai e vem. E a gente não tem controle sobre isso. Cabazinho, ele fala pra gente assumir esse lugar de não julgamento, porque percebe que se eu não julgo, eu abro, né? Eu tô receptivo. E se eu trago a minha curiosidade? Aí eu me coloco nessa postura de principiante, de iniciante, daquele que vê, que observa, curiosamente, a natureza da realidade, a natureza das coisas como elas funcionam. Dentro do campo do budismo, vou pegar um pouquinho daquilo que eu estudei, a gente só vai acrescentar aí uma coisa nova nesse conceito, só para vocês entenderem, que seria a capacidade discriminativa, o discernir, uma atenção crua, desprovida, né, de um elemento ali, é uma atenção que ela não tem muito significado, se a gente pensar que a atenção plena é esse olhar atencional, momento a momento, né, para um elemento, ou para uma experiência, que a gente já comentou várias vezes aqui dos atiradores de elite, né? Ele precisa dar atenção para ter precisão do tiro. Muitas vezes o atleta traz exercícios de atenção plena também para ter mais precisão do movimento, da manobra, da ação que ele vai desempenhar. Quando a gente fala de discernir, é quando a gente entra naquele campo de olhar e falar assim: bom, isso aqui me parece, né, positivo ou bom no sentido de que faz bem para mim e bem para o outro, ou isso aqui só me beneficia, afeta o outro. Aí eu começo a discernir o que fazer ou o que não fazer. Quanto que a gente precisa fazer isso? O pensamento ele não é ruim, ele é uma ferramenta, ele nos serve. Então, como é que eu vou discernir, né, um pensamento que me traz benefícios de um pensamento que me traz malefícios? Se eu começo a criar uma realidade fatalista que me gera ansiedade e medo, né, eu estou ali colocando energia num padrão de pensamento nocivo. Agora, se eu começo a fortalecer padrões mentais de que eu vou conseguir, de que as coisas vão dar certo, de que tá tudo bem não acontecerem da forma que eu gostaria, eu vou criando resiliência, compaixão, né, uma empatia. Então, é aquele pensamento que eu posso escolher fortalecer ele mais vezes. Se eu falo para vocês, tragam a lembrança, o aspecto ao qual vocês são gratos, né, pelo corpo, pela experiência que vocês têm com esse corpo. A gente está fortalecendo aspectos ditos benéficos, junto com a nossa prática atencional. Então, percebe? Não é necessariamente um não julgamento, mas se a gente ficar julgando, a gente não se abre, né? Nossa, sentei para meditar, mas eu acho que eu não estou fazendo certo. Mas minha mente não para. Mas eu me perdi enquanto ela me conduzia, né? E fica toda aquela conversa, aquele diálogo, aquela reatividade à experiência. Fez sentido o que que é o conceito? Tá claro? E aí, ó, lá no livro, Atenção Plena para Iniciantes, eu não sei se alguém leu. Alguém conseguiu dar uma folheada nele hoje? Não. Eu gosto desse livro, gente, porque ele é simples. É na simplicidade, como diz o Cacheta, que eu acho que as coisas incríveis acontecem. Mudei o final dele. Né? Nessa simplicidade da gente olhar e ver o Cabazinho, primeira coisa, se vocês forem ver vídeos dele, ele é muito gentil, ele é muito amoroso, às vezes nas conduções. Ele tem algumas conduções, às vezes eu acho elas e assisto. Ele tem uma sensibilidade muito amorosa. Os livros são mais técnicos, mas quando você vê ele falando sobre, né, a gente vê toda essa sensibilidade que ele traz. No início do livro ele fala assim: você pode considerar este livro uma porta de entrada para um edifício magnífico. Só que o edifício é você. Esse é um convite para entrar e depois explorar da sua própria maneira e no seu próprio ritmo, a riqueza e a profundidade do que está disponível para cada um de nós.
E aqui na primeira capa, essa abazinha, ele também traz a descrição de atenção plena. Ele fala é consciência, cultivada através de um foco atencional, prolongado e específico. Então, eu vou dar uma atenção direcionada a algo que eu queira, que é deliberado, ou seja, intencional, voltada ao momento presente e livre de julgamentos. Ele já traz aqui para a gente no início do livro. E aí ele já vai lá para essa aba que eu comentei com vocês agora, tem a introduçãozinha. Quem tem esse livro, eu não sei, até a edição antiga, eu sei que a Cris tinha uma outra edição. Ele vinha com CD, ó, o Cacheta tem, ele vinha com CD. Como aqui em casa o único lugar que toca CD ainda é meu carro, então o CD fica no carro. Mas aqui no final também ele descreve que aí quem tiver e quiser ouvir é as mesmas práticas praticamente que a gente vai fazer aqui, tá? Ele traz a prática guiada, ele fala a prática do áudio 3. São práticas extremamente simples. A primeira, no caso, se não me engano, é foco na respiração. E aí, só para introduzir o autor para vocês, entender por que que ele é tão relevante para nós, Tabasi, gente, ele é considerado o pai do mindfulness. Por quê? Porque ele foi lá estudar o budismo Zen. Ele pegou o danado do conhecimento, a gente sabe que o budismo não é só meditação e não é a forma como a gente entende a meditação aqui no Ocidente. Tem raízes muito mais profundas, né, dentro da filosofia budista, mas o Kabat-Zinn, ele praticamente pegou o conhecimento, a técnica a prática, e ele introduziu isso no ambiente médico, no ambiente clínico, para ver o que que acontecia, né? Ele queria descobrir cientificamente se as práticas de meditação eram capazes de trazer benefício para a nossa saúde. Basicamente isso. E a coisa deu certo. Então, ele criou uma clínica de redução de estresse, ele criou o programa de redução de estresse baseado em mindfulness. A partir desse programa dele de 8 semanas, ele basicamente adaptou, tá? Ele tornou a prática laica. Tirou todos os elementos culturais e religiosos e trouxe a prática ali de forma laica para ser introduzida como um exercício. Né? A gente fala isso, é um exercício para a gente estar fortalecendo campos do cérebro, mudando muitas vezes a estrutura do nosso cérebro na construção de um hábito mais saudável. E a partir do modelo do Kabat-Zinn surgiu vários outros programas. Então, hoje a gente tem muitos modelos de intervenções terapêuticas que tem como base as técnicas de atenção plena, de meditação. Eu vejo o nosso grupo como uma intervenção terapêutica, que a gente vem buscar aqui através dos exercícios essas ferramentas de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, regulação emocional. Então é isso que a gente faz. Só que o Cabazinho começou a perceber, por exemplo, a melhoria em condições de dor, questões de saúde, de doenças crônicas, ansiedade, estresse, né? Tem outros programas focados na depressão. Então, trazendo essas autorregulações como forma da gente não focar tanto em pensamentos que fortalecem estados depressivos. Então, o Kabat-Zinn para a gente ele é referência hoje. Então, tem muitos estudos, a maioria dos estudos que a gente teve na formação são embasados em arguições sobre a forma como o Kabat-Zinn conceitua, porque tem um certo burburinho ali, como ele traz esse conceito de mindfulness para o Ocidente, tão desvinculado assim da filosofia tão bonita do budismo, dos aspectos de como a gente pode se ver livre do sofrimento, né, dos apegos, das rejeições. Então, é muito bonito. Só que o Cabazinho conseguiu fazer com que isso se disseminasse. Então, o que a gente tem hoje se deve boa parte aos estudos e ao trabalho que ele vem fazendo. Então, por isso que eu achei tão especial a gente estudar de novo essa obra, que para mim é a primeira vez também, tá? Espero que para vocês também sejam. Gente, alguém gostaria de comentar alguma coisa até aqui? Tá tudo bem? Tá clara a minha comunicação? Tudo certo? Eu vou começar com Ali. uma. Oi, Cris, pode falar. Eu estou achando ótimo a gente revisitar esse livro, porque eu acho que cada momento a gente aprende mais, relembra, descobre coisas assim. Então eu tô bem animada para essa nova, nova visita. Que bom, Cris. E aí, ó, Muito eu bom. vou trazer para vocês uma primeira pergunta. A Soninha falou que tá tudo certo. Há quanto tempo vocês conhecem práticas de meditação ou mindfulness para que vocês consigam resgatar aí a lembrança de qual foi a motivação? A primeira coisa que
inspirou vocês a quererem buscar ou se interessarem por esse tipo de prática? Vocês se lembram? Lembram? Eu lembro que a minha primeira meditação foi no Brahma Kumari, se eu não me engano, é assim que pronuncia, não sei se vocês conhecem. E era uma meditação com foco atencional numa mandala. A gente tinha que sustentar a atenção num ponto central de um desenho, né? E eu caí lá de paraquedas. Se me perguntar o que que eu fui buscar, gente, não sei, eu queria encontrar alguma coisa. E vocês? O que que vocês queriam encontrar, ou vocês estavam buscando quando vocês esbarraram com a meditação? Para mim foi Uhum. uma curiosidade. Curiosidade? Não Não tá? conhecia? É, Uhum. não conhecia a meditação, daí tem um monge francês que era muito próximo do Dalai. E aí então eu fui e comprei um livro dele e comecei a meditar, porque tinha uma prima que meditava e eu achava curioso. Falei, mas o que que ela fica ali parada tanto tempo? O que que ela sente e o que que ela aprende com isso? E, mas, bom, como ela mora no Brasil e eu aqui, então não tinha curiosidade, não tinha como trocar na época informações sobre isso. Mas eu fiquei curioso de vê-la sentada na frente de uma janela e eu falei, que traz isso de ficar sentada na frente de uma janela? O que pode trazer para a pessoa como enriquecimento, como... Então foi essa a minha curiosidade. Uhum. Que legal, Val. Sueli? Então, comigo aconteceu por acaso. Minha mãe, depressiva demais, foi buscar ajuda na religião e ela foi até a Seixonoye. E lá ela começou a levar a gente. Numa prática na Seixonoye, eu fiquei emocionada, porque me lembrei agora. Foi a primeira vez que eu consegui parar e focar numa coisa que levasse o meu espírito para um outro patamar, que eram os antepassados. E para mim foi uma coisa que eu nunca tinha pensado. Era uma adolescente, isso mexeu tanto comigo que eu falei, nossa, e eu senti uma paz, foi tão interessante. E aí eu frequentei 6 anos com a minha mãe. E isso me trouxe. Ali começou o entendimento do antepassado, dessa conexão, de parar, de respirar, mas eu, num primeiro momento, eu não entendi. Demorei anos para entender isso. Uhum. Que lindo, E Sueli. tô aprendendo. Que lindo. Minha segunda parada com a meditação, gente, foi no Zen Budista. E o Zen Budista foi a época que eu mais fiz coisas que eu não sabia o que eu estava fazendo, porque eu ainda não entendia conceito. Então eu lembro que o Zen Budista fica com o olho semi-fechado, né? Não sei, 90 graus, 45 graus. E aí você fica virado para uma parede também, com a Val para a janela. Então era uma parede branca, eu sentado no futon. Aí eu tinha momentos que eu sentia que eu não estava pensando. Era muito engraçado, porque se eu acho que eu não estou pensando, eu estou pensando, né? Eu sentia que eu não estava pensando. Aí eu cheguei para uma pessoa e falei, eu acho que eu consegui meditar uns 10 minutos, porque 10 minutos eu não pensei. Aí a pessoa virou para mim assim e falou, mas meditar não é parar de pensar. Eu falei, como não? É isso que eu entendo de meditação. Ele, não, você está fazendo totalmente errado. Eu falei, não, então como é que é, né? Eu não entendia conceito, eu não entendia prática, eu só parava. Mas eu sentia coisas parecidas com a Sueli, era um estado de paz. Né? O Brahma Kumaris, aquele ambiente, a forma como eles conduziam, me trazia paz. Porque tinha silêncio, né, Sueli? Tinha esse momento de conexão. Você falava, opa, olha que sensação boa, eu não conhecia essa sensação de parar. Hum. Quem mais, gente? Gostaria de contar Eu como foi, conheci Cacheta? com o Mão Sem Fronteira, né? Hum. A meditação 353, 5 minutos, que tinha quando você tem paz, o mundo tem paz. Isso me impactou muito. E até Você hoje, conheceu onde essa linha aí, Cacheta? Foi por causa de conheci em algum Brasília, amigo? Algum amigo, linha religiosa? Você só esbarrou através nele? da Boate Kiss. Hum. Tinha uma pessoa que conhecia, uma voluntária
que foi de Brasília para Boate Kiss, ajudar as pessoas com a Depois do estimulação incidente. neural. Ah, Aí falou, se eu arrumasse 8 pessoas, ele fazia o curso aqui em Brasília. Aí nós só arrumamos 33 no primeiro. muito legal. Então, através daí que eu conheci a estimulação neural, né? E a meditação 353. E já rodei o mundo também, né? Alguns cantos também com essa meditação e alguns países que a gente conheceu, alguns centros budistas, né? Ah, que legal. Fantástico. Obrigada, Caxieta. Quem mais, gente, gostaria de partilhar? Eu acredito que a Zélia foi a mesma coisa também. Pegou beira nessa aventura aí. Irene? Bom, eu comecei no Brahma Kumaris também. Ah, Eu legal. fazia o 202 clínico com o Roberto Crema para poder lidar com a morte dos meus pacientes, que eu não conseguia lidar. Isso lá nos idos de 77, 78, por aí. E aí eu caí também meio de paraquedas num dos mares da vida dele. E eu achei tão interessante, desde então eu vim. Agora, depois, eu ingressei também no Mãos, que eu também faço parte do Você Fronteira. Ingressei no Mãos, fiz os cursos todos deles lá, até o Chakra 6. E estou aqui meio afastada disso, estou morando mais longe agora, mas, de qualquer forma, foi bem interessante a meditação de lá. E eu continuo meditando, meditando. Um dia faz uma coisa, outro dia faz outra, meio que. E depois eu descobri o Ekan da Índia. E aí eu comecei a meditar com o Ekan da Índia. Então eu estou Esse eu buscando não conheço, Irene. Depois partilha com a gente lá no grupo. Não partir. conheço esse, não. Não, eu tenho alguns grupos, aí eu sou Diksha Guida, eu sou doadora de Diksha lá também. Aí eu fico procurando as coisas, né? Para ver Famosa. se eu melhoro um cadinho aqui antes de ir embora. Mas é Que por aí. legal. Que legal, Irene. Aí, ó, muita coisa nova para a gente conhecer aqui. Quem mais, gente? Gostaria de partilhar. Eu adoro essa mandala da Estela aí de fundo. Olha, Então, eu acho que eu, assim, não tem uma data, um momento, assim, de meditação. Sempre vi o pessoal fazendo meditação, ou ouvia que fazia meditação, ou então falava, ah, a pessoa está zen, está meditando, está tranquila e tal. Então, acho que eu comecei a fazer meditação, eu fazia alguma meditação contemplativa, assim, quando era meio início da adolescência, assim, e eu gostava de ficar olhando as montanhas que tinham lá na minha terra, assim. Depois eu mudei para o Rio e eu gostava muito de ir no final da tarde, numa pista de corrida, que tem ali acompanhando o Pão de Açúcar. E aí eu saía da pista de corrida, ia numas pedras e ficava lá contemplando aquilo. Acho que já era meio uma meditação, assim, naquela época. Mas aí sempre falei, ai, vou procurar, nunca procurei, nunca deu tempo, agora não está dando, um dia eu vou saber sobre isso. E aí eu resolvi, queria saber mais sobre budismo. E a coisa ficou forte ali, mas em 2015, 2016, eu decidi que eu ia procurar um templo budista. Aí combinei tudo, não sei o que, era final do ano, mudou o ano e me mandaram para Bahia e nada de templo budista, né? Mas a partir daí eu comecei, depois que eu voltei da Bahia, aí eu falei, não, agora achei um grupo que falava sobre autoconhecimento e sempre tinha práticas de meditação, e aí eu comecei a procurar dentro daquilo que aparecia para mim, né? Então,
Teve outras épocas que o pessoal tinha fazia parte de algum grupo que tinha alguma meditaçãozinha só de um relaxamentozinho e tal, mas nada muito categórico. E, mas aí a partir, sei lá, 2018 por aí comecei realmente a estar participando de grupo falando sobre autoconhecimento, várias práticas de meditação, práticas diferenciadas e foram surgindo oportunidades, né? Aqui surgiu essa oportunidade, junto com um, um grupo de Vedanta, eu fiz também umas práticas de meditação profunda que foram muito bacanas, junto com uma colega de faculdade, assim, a gente se encontra já há vários anos aí, a gente tem se encontrado para fazer uma meditação que é dentro da linha do Heartfulness, que também é uma linha indiana, tem um templo gigantesco lá na Índia e tal, e tem aqui, tem outras, e a partir daí começaram a surgir outras possibilidades, outras práticas, assim, foi bem interessante. Que Assim, riqueza, Cris. Eu não sabia que você já tinha vivido tudo isso, não. estamos aí. Então, o quarto é Heartfulness, quinto é Kindfulness. Eu fiz, dentro do grupo lá do autoconhecimento, a mediadora, ela oferecia o curso de Mindfulness. Então, o Mindfulness eu já tinha ouvido falar, mas a primeira vez que eu tive contato e ela ofereceu dentro do nosso grupo, sem quem quisesse ia lá fazer só o curso, mas para quem estava no nosso grupo ali, ela ofereceu sem outros custos, assim, né? A gente fez o curso completo do Mindfulness ali. Foi muito legal, assim, aí deslanchou. Que legal, Cris. Que fantástico. Nossa, tanta coisa, né, gente? E parece que no final parece que nem foi a gente que escolheu, a gente foi encontrado por essas práticas, assim, e por algum motivo, muitas vezes inconsciente, a gente fala assim, nossa, isso me interessa, isso me atrai. Quando eu fui pro Brahma Kumaris, uma amiga chamou e ela falou, quer ele conhecer uma coisa diferente? Eu falei, vamos lá, não sei exatamente como é essa prática, né, mas parece que é algo dentro de nós, né, deseja, aspira por entender, por conhecer. E aí me vem muito o que o Kabazin fala bastante, né? Será que não é essa aspiração, esse desejo da gente se conhecer, construir uma outra relação com a gente? Porque a gente sabe como a gente sente, como que a gente lida com as nossas emoções difíceis, com as situações difíceis, né? O caso da Irene, pacientes que ela perdia, né? Imagina as dores e as formas como cada um de nós experiencia essa realidade, e muitas vezes a gente não sabe o que faz com isso, não entende isso, às vezes tenta evitar, às vezes se apega, né? Segura, às vezes não quer nem ver. E aí a gente vai ficando preso, limitado, apegado às experiências da vida, né? Preso em bolhas de sofrimento. E aí até que a gente entende que a gente não é esse sentimento, a gente não é essa mente. O Cabazinho, ele dá um exemplo que eu achei tão bonito, tão didático. O pensamento, ele é uma coisa tão fora do nosso domínio, né? Pode fazer analogia aí com as bolhas que se formam na água quando ela ferve. Você não sabe de onde vem, só brota, buf, aquela bolhazinha ali no fundo da panela, e ela, quando chega lá em cima, ela some, ela estoura, né? Às vezes a água calma, fria, temperatura ambiente. E às vezes a gente é essa água, agora quente, cheia de bolhas. Essas bolhas são o quê? Pensamentos, crenças, sensações, experiências, interpretações das nossas experiências, né? Uma análise, uma reflexão sobre aquilo que a gente está vivendo, sentindo. E algumas dessas reflexões ou pensamentos trazem mais desconforto, mais sofrimento. E aí, se a gente entende que não é a bolha, mas é a água, né? O meio ali onde essa bolha emerge, a gente não fica tão envolvido, tão identificado, tão doído com a experiência, e a gente consegue tomar um fôlego, chegar para trás, olhar. E aí que entra o primeiro capítulo dele, o observador, né? Eu só olho, eu observo. Eu não preciso me envolver.
Eu tô sofrendo, eu tô triste, eu tô irritado, eu tô ansioso. Eu posso olhar. Então, o primeiro movimento de não identificação ou de desconexão com a minha experiência e entendimento de que eu não sou ela já me traz um alívio, um respiro, né? Uma pausa. Para quê? Para mim até refletir. Aí que o outro livro da Monja fala, né? Para que possa emergir essa natureza inteligente que olha, observa, e às vezes vem uma reflexão, vem um insight, vem um entendimento mais profundo. Nossa, eu não preciso agir desse jeito. Nossa, talvez nesse momento essa pessoa não está bem. Ou eu não estou bem. Então é melhor talvez eu não dizer, eu não agir, eu não fazer. Né? Olha o campo de sabedoria que surge quando a gente para. E aí lá no primeiro capítulozinho que o Kabazin traz, ele chama a mente de iniciante. Ele fala dessa questão de sermos, né, abertos e receptivos à nossa prática, de abandonar os nossos julgamentos. A gente está o tempo inteiro rotulando, a gente está o tempo inteiro avaliando a nós, ao outro. Ele fala assim, faz uma citação aqui o fundador do Zen de São Francisco, Suzuki Rocha, ele fala assim: na mente do iniciante há muitas possibilidades, mas do especialista há poucas. Que é uma coisa difícil de conversar quando você vai conversar com uma pessoa que ela é especialista ou ela sabe muito de uma coisa. Ela não te dá espaço e ela não tem espaço para ela saber mais, para ela aprender mais. Ah, eu sei, eu tenho título, né? Eu tenho currículo, eu tenho certificações, né? Não tem espaço para entender que isso é só um fragmento da realidade, uma parcela diminuta da experiência e que ela é muito mais ampla. Então, se eu acredito que eu sei, eu me fecho, né? Eu perco a minha humildade de entender que eu sou um aprendiz e que tem tanta coisa linda para se aprender. Eu gosto muito daquela frase: quanto mais eu aprendo, mais eu percebo que eu não sei. Nossa, quanto mais eu estudei faculdade, tudo, hoje eu olho e falo, gente, eu não sei nada. Quando eu pego esses livros, essas obras, eu falo, eu não sei nada. Eu não sei nada. E quanto mais a gente envelhece, mais a gente também vai tomar coisa, a gente não sabe nada. Mas tem esse estado interno de mente, né, apegado, que busca uma seguridade na capacidade de saber ou não. E aqui a gente vai resgatando de novo esse estado de ser. Quando eu sou iniciante, eu apenas sou. Sou aquele que presencia, que observa, que está vivendo o momento ao momento, a minha experiência. Então, eu não sei se alguém aqui não estava com a gente da outra vez que a gente estudou esses livros. Esse livro é muito simples. Cabazinho ele vai trazendo assim esses tópicos pequenininhos, por isso que eu acho bem tranquilo ler eles, né? Bem pequenininho, mas com palavras-chave muito vitais, né? O que que é ter a mente de principiante? No capítulo seguinte ele vai trazer o poder da respiração. Por que a respiração, né? Não é a respiração em si, mas a respiração ela me devolve ao momento presente porque ela acontece agora. E se eu não tiver uma âncora para me ajudar, como é que eu vou ter uma referência? Porque a minha mente, ela é fluida, ela é criativa, ela é descontrolada, é desgovernada, ela vem, né, traz um pensamento invasivo. Meu marido brinca muito que às vezes ele tem uns pensamentos bem bobo. Aí ele fala assim, "Ah, chegou um pensamento invasivo aqui, eu posso te contar?" Porque são as coisas aleatórias da nossa mente. A questão é o quão envolvida a gente fica e quanto a gente fica refém dela, ou quanto a gente ganha espaço para olhar para ela e entender como é que a gente pode usar ela a nosso favor, né? E quando ela não está favorável, a gente não precisa dar energia. Ela está lá, cumprindo o papel dela, né? Expressando o movimento dela. E aí, nesse segundo tópico, ele vai falar que às vezes tudo que a gente precisa para um estado de plenitude, né, é essa respiração. Ela resgata a nossa humanidade. E aí não é a Eu acho que respiração, ela volta ao momento presente. ela traz a gente de Você dá volta, uma né? voada, ela volta a você. Eu acho que o mais importante é isso. É mais real, né? Sai do imaginativo, né, Cacheta? Aí volta. Ou, Uhum. A gente até parece que desperta. Fala, opa, acordei, tô vendo agora o que que tá acontecendo, né? E não é a respiração em si, mas é esse movimento, gente, que tem um observador, você, e o objeto que você observa. E existe um espaço. E é nesse espaço
que você pode trazer ali uma ação consciente, ou um reconhecimento de bondade e gentileza com você. É esse instante, é esse acordar. A sensação que eu tenho às vezes é exatamente essa, é que eu acordo. Falo, opa, peraí, viajei na margarina aqui. Fui nos pensamentos, aí entrei nos processos ruminativos, aí comecei a imaginar o pior que poderia acontecer, eu comecei a me sentir com raiva, ou irritada com alguém, ou entrando em um julgamento, uma validação do outro. Aí eu volto e falo, opa, peraí, né? Volta. Tem até uma chargezinha antiga que eu vi com um monge meditando e ele ficava gritando o próprio nome dele, né? Tipo, volta, né? É você aqui, não é o pensamento. Então, vocês viram que simplesinho, né? Quem tiver a oportunidade de ler depois e quiser ler esses dois, é, tem vários aspectos aqui que a gente pode ir explorando dentro de cada um. Mas o Cabazinho, ele traz isso de uma forma muito simples, né? O próximo tópico eu acho maravilhoso esse título. Quem está respirando? Porque é tão natural para a gente respirar que a gente nem se dá conta de que respira. Aí vem a danada da pandemia que a gente já conversou aqui, né? A respiração ficava mais pesada, mais fraqueza, a pessoa já ficava preocupada. Será que eu tô com algum problema pulmonar? Será que eu tive um comprometimento do meu pulmão em função do vírus, né? Das questões? Aí você começa a se ater, aquilo se torna um elemento importante. Ou a Soninha comentando da outra vez, né? Quando a gente tem, é bom, mas quando a gente perde, faz falta o cheiro, o sabor. E meu marido perdeu o paladar. Aí ele ficava comendo pimenta, algumas coisas, para ver se ele conseguia sentir alguma coisa, e desesperado. Falava, não, calma, calma, daqui a pouco volta. Né? Mas essa angústia de, nossa, eu senti, agora eu não sinto mais. Então são coisas tão valiosas, né, como a nossa respiração, que passam tão despercebido para a gente, mas que tem muita potência nesse processo de reencontro. E aí eu vou pegar esses 10 minutos agora para a gente fazer uma prática simples, dentro da proposta do Cabazin, mas eu queria saber se alguém gostaria de comentar, trazer alguma reflexão. Vou até dar uma espiada nas coisas que eu anotei aqui para ver se eu não deixei passar nada. Ah, o Cabazin fala uma coisa muito bonita num vídeo dele que eu gostei. Ele fala assim: quando a gente entende que não é os pensamentos, a gente pode observar, mas a gente também pode construir uma relação ali de gentileza e compaixão. Mas já imaginou assim, você ser gentil com um pensamento? Fala, nossa, mas esse pensamento tá muito desgovernado, né? Ele tá muito desesperado. Aí você fala assim: não, mas peraí, deixa eu olhar para ele, né? Deixa eu acolher ele, deixa eu ser gentil com ele. Aí eu fiquei assim, né, macotando aqui. Falei, nossa, que negócio, né? Agora eu posso ser gentil com o pensamento. Como que é isso? Como é que é olhar e não julgar, não validar? É só olhar. A gente gosta muito da analogia das nuvens no céu também. A gente é esse céu imenso. Os pensamentos vêm e vão, né? Às vezes o céu tá tão bonito, azul, e de repente parece umas nuvens. Você fala, ih, eu acho que vai chover. E ninguém estava prevendo, mas ela passa. E aí tudo nas nossas experiências vão passando. E aí a gente vai trazendo esse elemento, né? A aceitação, o exercício que eu vou trazer para vocês bem simples, é aceitando o meu momento, observando o meu momento, me conectando com a minha prática, através do quê? Da respiração, de um jeito simples, leve, tá? Mas lembrar que não é fácil, não é fácil porque essa musculatura ela precisa ser desenvolvida, né? Então, eu vou convidá-los a um exercício breve para a gente encerrar hoje. Buscar uma postura consciente. Então, dá aquela ajeitada com consciência. Sente o seu glúteo, a coxa, a temperatura, a sensação, né? Minha cadeira ela é bem macinha, eu consigo sentir essa textura da cadeira. Eu acho tão gostoso encostar, não sei vocês, principalmente quando eu percebo que eu tô com a postura muito ruim, muito emborcada na frente da tela, aí eu dou aquela encostada assim na cadeira, depois de ficar muito tempo emborcada, aí é prazeroso. Então vai sentindo isso, né? A gente pode ir fechando os olhos para reduzir os estímulos, mas deixa o seu corpo ir assentando nessa superfície. Acho que aqui a Valquíria até dorme. Leva essa atenção, gente, lá para o teu pescoço.
Observe se o pescoço está te pedindo um movimento, uma correção aí de postura. O telefone tem deixado a gente muito emborcado também. Então, trazer de novo essa amplitude da nossa coluna, do nosso pescoço, a sustentação da nossa cabeça. Nota que quando a gente atinge um certo equilíbrio físico, a gente não precisa fazer esforço. Existe uma perfeição aí no equilíbrio da cabeça, do tronco, dos braços, de modo que o nosso corpo se sustenta na postura. Olha que belo, olha que reconfortante. A gente pode descansar nesse lugar, um lugar onde a gente não precisa agir, alcançar nada, nos preocuparmos com nada, a gente pode apenas estar. E aí, se as experiências, como os pensamentos, as emoções ou as sensações nos roubam esse estado, aí a gente vai recorrer à nossa respiração. Então, a respiração nos ajuda a estar nesse momento e até apreciar o que surge através desse instante, como o prazer de sentar, de deitar, prazer em relaxar, soltar os nossos braços, os nossos ombros, e o prazer de respirar sem que a gente precise fazer qualquer esforço. É natural, é biológico, é vital. Então a gente percebe esse afago do ar que entra, a temperatura, a resposta do corpo ao movimento, a saída do ar, muitas vezes pelo nariz, por onde ele entrou, ele sai. E essa observação gentil, essa curiosidade em notar que nenhuma respiração é igual. Cada nova respiração, a gente se percebe aqui, presentes, conscientes. Eu quero convidar vocês a trazerem esse entendimento de que isso é um exercício. Então, tranquilamente, a gente vai sustentando momento a momento o movimento de entrada, a pausa, o movimento de saída, o contínuo, o ar continua entrando e saindo. E pode ser que mesmo a gente oferecendo aqui a atenção nesse momento, a gente seja levado, talvez por um som que a gente escute, uma lembrança, uma preocupação que pega a gente de surpresa. E é como a bolha na panela, a gente deixa a bolha subir na superfície e estourar lá no alto, e a gente apenas observa e retorna. Que agora o nosso objetivo é a atenção na respiração. E se a gente abre mão do julgamento, nós não precisamos travar batalhas ou conflitos com a nossa experiência. A gente se abre e aceita ela tal qual ela se apresenta. Seja uma mente calma, uma mente agitada, seja uma prática confortável, uma prática desafiadora. A gente se abre à experiência. E assim o ar continua entrando, saindo,
momento a momento. Para a gente ir concluindo o exercício, a gente pode agregar um pouquinho mais de sentido ao nosso exercício, a esse momento que a gente dedica ao nosso cuidado. Então, nesse momento, eu convido vocês a oferecerem mentalmente essa prática, esse tempo de dedicação a alguém. Então, gentilmente, traga à memória uma pessoa ao qual você dedica esse tempo, essa energia dedicada à sua prática, ao seu autoconhecimento. E perceba como esse oferecimento gera conexão, gera compaixão com outras pessoas que nem estão aqui. E talvez junto com esse movimento surja alguma emoção, um afeto, um carinho, um amor que a gente tem ou aspira por essa pessoa. E mais uma vez parece que tem uma energia que emerge do nosso centro, que nos nutre e abastece. Aos poucos a gente vai entregando essa pessoa, agradecendo a nossa prática e retornando, despertando o corpo. Quando cada um se sentir pronto, pode abrir os olhos. Eu não pensei em ninguém na hora, mas desde já que vocês pensassem em alguém, me trouxe muito carinho. Eu senti o meu peito bem quentinho aqui. Senti preenchida por um instante aqui. Que me Eu já lembrou. pensei em duas pessoas, olha só. Ah, me conta, Cris. Eu falei, então Você vai para multiplicou o pão, você multiplicou o pão. vai os dois. A gente pode mandar para muitos, né? Mas é tão interessante porque muda. Você está desconectada, aí você pensa na pessoa, traz a intenção, você entende que é um movimento de conexão, aí você descobre que você está sentindo afeto, aí você fala, nossa, o que que é isso? O que é isso que acontece dentro de mim? Né? A gente Mas muda. Fala, eu Cris. pensei em direcionar, desculpa, eu pensei em direcionar para uma pessoa, mas aí mudou para outra. E essa outra é uma não é dissociada de uma terceira, então por isso que foi para duas. É assim, é Que legal. delícia. Uma corrente. Gente, é isso. Alguém mais gostaria de fazer alguma contribuição? Falar da prática? Tá tudo bem? Uhum. Vou deixar já como sugestão para vocês, porque agora os textos são curtinhos, a gente consegue, dentro da possibilidade de cada um, né? Talvez fazendo leituras esporádicas ao longo da semana. Então, não sei quem tem o livro e quem tem o PDF, mas são subtítulos pequenininhos. A gente viu, então, a mente de iniciante e a gente viu a respiração. Aí eu vou deixar como leitura, é praticamente 2 páginas, de 1,5 página para cada. A próxima é Quem está respirando, que eu adoro esse título, e o Página trabalho, 12. página 12 do livro, o meu é o É. 2022. É Página 12 diferente. do PDF, desculpa. Ah, obrigada, Cris. Do livro aqui do meu é o 23, mas minha capa é essa. A Cris tem outra capa, né, Cris? Eu peguei o PDF aqui que você enviou Ah, no. tá. É porque eu acho que eu Eu lembro que você tenho tinha uma livro edição físico também. diferente. Eu tenho livro físico também, mas hoje eu estou aqui no PDF aqui do lado. Ó, bem auspicioso. Quem está respirando e o trabalho mais difícil do mundo. 2 títulos super legais. Então, gente, são
3 páginas do livro, tá? Uma, duas, três, bem pequenininho. Então, quem quiser fazer leitura, para a semana que vem a gente poder comentar um pouquinho e direcionar nossa prática, segundo aquilo que a gente trocar aqui no grupo juntos. Tá bom? No Combinados? PDF que você enviou é 12 e Hum, 13 12, 13. Vou até do anotar aqui, eu mando PDF. lá no grupo. Se quiser pôr no grupo É. para mim, Cris, vou te dar função, Opa, te dar tá bom. tarefa. Coloca lá para mim 12 e 13 do Tá joia. PDF. Uhum, E aí, semana que vem, a gente continua. tá Gente, joia. gratidão. Muito, muito obrigada.